Não digo que a mente possa curar tudo. Não existe nenhuma evidência confiável de que certas formas de câncer tenham sido curadas pelo pensamento, fé ou qualquer processo mental ou religioso. Para ser curado de um câncer, você deve pegá-lo logo de início e tratar cirurgicamente. Não há outro caminho. E seria um crime sugerir que exista. Mas a mente pode fazer muito em tantos tipos de mal-estar e doenças que devemos contar mais com ela do que costumamos contar. Durante a campanha no Egito, Napoleão circulou entre as centenas de soldados que estavam morrendo de peste negra. Tocou em um deles e ergueu outro para inspirar os demais a não ter medo, pois a doença terrível parecia se espalhar mais com o auxílio da imaginação do que qualquer outra coisa. Goethe contou que esteve onde havia febre maligna e nunca a contraiu, porque impôs sua vontade. Esses gigantes entre os homens sabiam algo que estamos lentamente começando a descobrir: o poder da autossugestão. Isso refere-se à influência que temos sobre nós mesmos ao acreditar que não vamos pegar uma doença nem adoecer. Existe algo no funcionamento da mente automática ou subconsciente que a faz elevar-se sobre os germes da doença e os desafia quando resolvemos não deixar que o pensamento a respeito deles nos assuste, ou quando circulamos entre doentes, até mesmo com enfermidades contagiosas, sem pensar nisso. A imaginação pode matar um gato, diz o ditado. Com certeza pode matar um homem, ou por outro lado, ajudá-lo a alcançar níveis de realização surpreendentes, desde que utilizada com base da autoconfiança. Existem registros verídicos de homens que morreram por imaginar que sua jugular havia sido cortada com uma faca, quando na verdade fora utilizado um pedaço de gelo e água pingando, de modo que ouvissem e imaginassem o sangue a escorrer. Eles foram vendados antes do início do experimento. Não importa o quanto você se sinta bem ao sair para trabalhar pela manhã. Se todo mundo que encontrar lhe disser: você parece doente, deve ir ao médico. Não vai demorar muito para começar a se sentir mal, e se os comentários continuarem, chegará em casa à noite mole como um trapo e pronto para o médico. É o poder da imaginação ou da autossugestão. A faculdade imaginativa da mente humana é um mecanismo maravilhoso, mas pode nos pregar peças estranhas, e geralmente prega, se não nos mantivermos constantemente em guarda e no controle. Se permitir que a imaginação espere o pior, ela causará estragos. Jovens estudantes de medicina não raro ficam assustados e acreditam ter todas as enfermidades do repertório, em consequência das palestras e discussões em sala de aula sobre as várias doenças. Como já foi dito, a hipocondria pode muitas vezes ser induzida por envenenamento tóxico, pela eliminação inadequada dos resíduos do corpo. Pode ser causada também por alarme falso, pelo uso indevido da imaginação. Em outras palavras, a hipocondria pode ter como causa uma base física real ou pode surgir inteiramente como resultado de se permitir que a imaginação corra solta. Os médicos concordam com isso. O Dr. Schofield descreveu o caso de uma mulher que tinha um tumor. Ela foi colocada na mesa de cirurgia
Ministraram os anestésicos e eis que o tumor desapareceu imediatamente. E nenhuma operação foi necessária. Porém, quando ela recobrou a consciência, o tumor voltou. O médico, então, ficou sabendo que ela havia morado com um parente que tinha um tumor real. A sua imaginação era tão vívida que ela tinha imaginado o tumor em si. A mulher foi colocada na mesa de cirurgia novamente. Deram anestésicos e, em seguida, enfaixaram-na para que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando voltou a si, ela foi informada que a cirurgia fora bem sucedida, mas seria necessário usar o curativo por vários dias. Ela acreditou no médico e quando a bandagem foi enfim removida, o tumor não retornou. Não houve cirurgia. Ela simplesmente aliviou a mente subconsciente do pensamento de que tinha um tumor. Sua imaginação não tinha mais nada com que trabalhar, exceto a ideia de saúde. E como ela nunca estivera realmente doente, é claro que permaneceu saudável. A mente pode ser curada de enfermidades imaginárias, exatamente da mesma maneira como adoeceu, pela autossugestão. O melhor horário para trabalhar com uma imaginação defeituosa é à noite, quando se está pronto para ir dormir, pois nessa hora a mente automática ou subconsciente age por conta própria. E os pensamentos ou sugestões que se dá a ela enquanto o consciente ou mente diurna está prestes a sair de serviço são assimilados e trabalhados durante a noite. Pode parecer impossível, mas você pode testar o princípio facilmente, seguindo esse procedimento. Amanhã você vai levantar-se às 7 horas, ou em algum horário que não o habitual. Diga a si mesmo, quando estiver prestes a ir dormir: devo me levantar às 7 horas da manhã, sem falta. Repita várias vezes, ao mesmo tempo gravando em sua mente que você deve realmente levantar no exato momento mencionado. Transfira esse pensamento ao subconsciente com confiança absoluta de que vai acordar às 7 horas e sua mente subconsciente vai despertar você na hora. E esse teste foi feito com sucesso centenas de vezes. A mente subconsciente irá despertá-lo a qualquer hora que queira, como se alguém viesse à sua cama e lhe tocasse no ombro. Mas você deve dar o comando em termos decididos e definidos. A mente subconsciente pode receber qualquer outro tipo de ordem e irá realizá-la tão prontamente quanto despertá-lo na hora solicitada. Por exemplo, toda noite, quando estiver prestes a ir dormir, dê comando à sua mente subconsciente para desenvolver autoconfiança, coragem, iniciativa ou qualquer outra qualidade, e ela obedecerá. Se a imaginação do homem pode criar enfermidades imaginárias e deixar uma pessoa de cama com esses males, pode também, e com a mesma facilidade, remover a causa dessas enfermidades. O homem é uma combinação de elementos químicos, cujo valor dizem ser uns $26, com exceção, evidentemente, do poder estupendo chamado mente humana. No conjunto, a mente parece uma máquina complicada, mas na realidade, no que diz respeito a como pode ser usada, é a coisa mais próxima que se conhece do movimento perpétuo. Ela funciona automaticamente enquanto dormimos e funciona tanto de forma automática quanto em conjunto com a vontade quando estamos acordados.
A mente merece a análise mais minuciosa possível nesta lição, porque é a energia de que todo pensamento é feito. Para aprender a pensar com precisão, tema único desta lição, é preciso entender completamente o seguinte. Primeiro, a mente pode ser controlada, guiada e direcionada para fins criativos e construtivos. Segundo, a mente pode ser direcionada para fins destrutivos e pode voluntariamente destroçar e destruir, a não ser que seja controlada e dirigida de modo construtivo, mediante um plano e deliberação. Terceiro, a mente tem poder sobre todas as células do corpo e pode fazer com que cada célula faça seu trabalho com perfeição, ou pode, por negligência ou direcionamento errado, destruir o funcionamento normal de todas e quaisquer células. Quarto, toda realização do homem é resultado do pensamento. O papel do corpo físico é secundário e, em muitos casos, de nenhuma importância, exceto como local de habitação da mente. Quinto, as maiores realizações, seja em literatura, artes, finanças, indústria, comércio, transporte, religião, política ou descobertas científicas, são geralmente resultado das ideias concebidas no cérebro de um homem, mas de fato transformadas em realidade por outros homens pelo uso combinado de suas mentes e corpos. O que significa que a concepção de uma ideia é mais importante do que a transformação dessa ideia em forma material, porque relativamente poucos homens conseguem conceber ideias úteis, enquanto existem centenas de milhares de pessoas que podem desenvolver uma ideia e dar-lhe forma material depois de concebida. Sexto, a maioria de todos os pensamentos concebidos na mente do homem não é precisa, sendo mais da natureza de opiniões ou julgamentos rápidos.